Bom dia. Bom dia, Hannah. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, sim, senhor? Tudo tranquilo. Ainda faltam alguns minutinhos, né? Vamos esperar que o pessoal chegue. Olá, Júlia, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo ótimo. Conversa, senhor. Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo, viu? Ótimo. Vamos nessa. São 10h41, né? Uhum. Então, eu queria conversar hoje um pouco para atendermos a questão do programa sobre atos administrativos, né? A origem dos atos administrativos está nos atos jurídicos, né? E a doutrina civilista, ela diferencia atos de negócios jurídicos, ou seja, nos atos você não controla as consequências, você, na verdade, tipo assim, o casamento já está regulado, ou você entra ou não entra, né?
Já, por exemplo, na compra e venda de um imóvel, você pode dispor sobre as cláusulas. Então, essa é uma distinção entre ato e negócio jurídico. Os atos jurídicos pressupõem, dentre outros itens, a capacidade. Bom, com base nessa doutrina civilista, a doutrina administrativista passou a trabalhar a questão do ato administrativo. O ato administrativo, ele exige, ao invés de capacidade, ele exige competência, né? Ele exige competência. Celso, qual é a diferença entre capacidade e competência? Veja, a capacidade se presume. Então, se alguém tem 18 anos, é presumido capaz, né? Até para fins eleitorais, a partir de 16 anos, ele é presumido capaz. E aí não tem limite. Durante a vida inteira, ele vai ser considerado capaz. A competência, ao contrário, a competência exige demonstração. A competência exige demonstração. Ou seja, para que eu seja competente, é preciso que o ordenamento jurídico expressamente reconheça essa competência. Eu me lembro como, só para exemplificar um pouco para vocês, que como diretor da faculdade, a primeira coisa que eu cheguei era, eu só tenho uma portaria aqui para assinar, e o diretor da faculdade, no uso de suas atribuições, aí eu cortei, confesso com um pouquinho de raiva, a expressão no uso de suas atribuições. Aí o funcionário, professor, por que o senhor está cortando isso aqui? Foi engano, né? Riscou aqui, por acaso? E eu disse, não, por uma questão muito simples. Se eu, na verdade, disser que agora eu estou no uso de minhas atribuições, das outras vezes eu não vou estar, né? Quer dizer, é óbvio que eu só posso fazer alguma coisa no uso das minhas atribuições. Não acrescenta nada eu dizer que estou no uso das minhas atribuições, ao contrário, parece que agora eu estou no uso das minhas atribuições. E que se eu, na verdade, estabelecer uma distinção, significa que em algum momento eu vou ficar fora do uso das minhas atribuições. Então, eu só tenho como agente administrativo a competência que o ordenamento jurídico me concede, os poderes que decorrem dos deveres que a administração me concede. E aí se diz, bom, eu vou tentar fazer um jogo de palavras e que não é meu, é de um poeta que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires de Brito, um sergipano. Ele disse, para ser gente, basta capacidade, e para ser agente é preciso competência. Ou seja, o agente público ele tem que ter competência. Então, o ato administrativo ele exige um sujeito competente, não é? Ele exige um sujeito competente, não é? E essa competência decorre do ordenamento jurídico. Eu costumo dizer que essa competência decorre dos deveres. Aí você diz, mas não é dos poderes, não? Veja bem, se eu tiver o dever de realizar alguma coisa, a competência vem implícita. A competência para os poderes vem implícita, porque o poder é instrumento de cumprimento do dever.
né? Lamentavelmente, nós aprendemos todo o tempo, nós aprendemos a vida inteira que a tríplice partição dos poderes e tal, e até hoje se continua a repetir alguma coisa sem nem ao menos raciocinar. Gente, todo poder, se não estiver balizado, delimitado, justificado, é arbítrio puro, né? É arbítrio puro, né? Vamos imaginar isso mesmo em direito civil, para a gente raciocinar essa coisa. No sentido de emancipação da mulher, se trocou a expressão pátrio poder por poder familiar. Antigamente, pátrio sugeria do pai, poder familiar. Mas vamos imaginar que o pai ou a mãe, ou o tutor, ou quem guarde, ou numa sociedade plural, os pais, independentemente de gênero, vamos imaginar que um pai diz assim: olha, você não pode ir para essa festa, você não pode ir para esse lugar porque há um consumo muito grande de drogas, é um lugar onde tem... A pergunta é a seguinte: esse poder se baseia em quê? Qual é a fonte desse poder de um pai de proibir? Já eu não gosto desse menino, não, não vou deixar ele sair, não, tá bom, eu não vou deixar. Será, de onde vem esse poder? Quem quer arriscar uma resposta aí? De onde vem o poder familiar de dar orientação ao filho, de dar orientação ao filho em determinada situação? De onde vem esse poder, gente? Quem vai dar uma opinião aí? Como o senhor havia dito, Júlia, para todos. Como o senhor havia dito, o que, Júlia? Vamos lá, ver se eu consigo aqui. Do ordenamento, porque acho que a mensagem não enviou. Eu acho que não. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu melhoro a minha visualização. Como o senhor havia dito, do ordenamento, sim, perfeito, do ordenamento jurídico. Quer dizer, o ordenamento jurídico me dá o dever de preservar o filho, de preservar o filho de riscos. Então, como eu tenho o dever de preservar o filho de riscos, eu tenho o poder de impedir-lhe de ir a uma determinada festa. Algumas coisas eram... Às vezes você pode achar, puxa, que pessoa absolutamente exigente, mas o poder que os pais têm sobre os filhos decorre do dever que eles têm de zelar por essa situação. Senão, não tem, na verdade, significado o exercício do poder. Eu vou contar uma coisa, às vezes você, ao invés de... Você pode disfarçar o poder para que ele não pareça tão amargo, ele é um remédio. Todo poder é um remédio, é para remediar uma situação, para corrigir uma situação, para, na verdade, solucionar uma situação. Então, não faz mal, às vezes, que, por exemplo, um remédio muito amargo, vocês podem ver em cápsulas. E onde é que eu quero chegar nisso? Me vem aqui um exemplo, eu tenho um filho, Marcelo, que mora hoje em São Paulo, tem 32 anos já,
E ele era pequeno, tinha seus 7 anos, e um belo dia ele chegou com cara muito decidida e disse assim, pai, hoje foi o último dia que eu fui para a escola, eu não gosto mais dessa escola não, era o Colégio São Paulo. Eu não gosto mais dessa escola não, e eu não vou mais querer escola nenhuma não, não vou não adianta insistir comigo. Eu aí disse, bom, discutir ou impor vai ser meio complicado. Você tem que obter, eu tenho que cumprir o dever de prover a educação dele, mas eu preciso levar alguma coisa, motivá-lo a que ele cumpra. É preciso que ele acredite na legitimidade dessa fonte. Aí eu olhei e disse, tá certo, Marcelo, você não precisa ir para a escola, não, eu acho bobagem essa coisa de ir para a escola, não tem problema não, né? Mas até porque você tem uma prima, Mariana, que pode lhe ajudar bastante, tipo assim, quando você for para um cinema e você diz, Mariana, vamos comigo, aí Mariana, que está na escola, ela lê para você o que tiver escrito no filme. Quando você quiser saber o preço de uma coisa numa lanchonete, tiver uma tabela lá escrita com o preço, você leva também Mariana. Você não gosta tanto de Mariana, não sei o que lá, e tal, e aí ele, com um tom machista de garoto, hoje ele não tem mais, ele disse, eu vou ter que ficar dependendo de uma mulherzinha, com a prima dele, né? E aí ele resolveu voltar para a escola, né? Quer dizer, se eu tenho dito, não, você vai ter que ir, teríamos um debate muito longo. E eu comecei a mostrar as desvantagens e a mexer na autoestima dele, né? A tentar trabalhar com elementos da autoestima dele. Porque você só consegue visualizar o cumprimento do dever o exercício do poder quando você visualiza o dever ao qual ele se conecta, quando você visualiza o dever ao qual ele se conecta, né? Toda vez que você encontrar um poder que é absolutamente desgarrado de um dever, você, na verdade, pode não exercer bem o poder. Por exemplo, eu fico sempre muito chateado. Hoje, os sistemas estão eletrônicos e eu tenho colegas mais jovens que vão fazer isso, mas alguns cartórios, algumas secretarias põem uma placa, desacatar funcionário no uso de suas atribuições, crime de desacato previsto no tal, aquilo impresso em papel. Ora, você já começa a se sentir oprimido, né? Você já começa a se sentir oprimidos, né? Então, imagine que você chegue numa loja, diz assim, desacatar o vendedor enquanto estiver na loja, será expulso do estabelecimento. O que você faz? Talvez nem entre, né? Talvez você nem entre, né? Se alguém já põe uma palavra desacatar o vendedor dentro dessa coisa, então é o que eu digo, é uma sobreposição do poder sobre o dever, não é? Quer dizer, imagine, por exemplo, que talvez se alguém, em vez dessa placa, colocasse estamos aqui para lhe servir, qualquer dúvida, qualquer situação, por favor, deixe anotada a sua reclamação para que possamos aprimorar os nossos serviços, não é? Quer dizer, a ideia do serviço público exige prioritariamente que eu preste o serviço a alguém e não que eu exerça o poder sobre alguém, não é? E não que eu exerça o poder sobre alguém, não é? Que eu exerça esse poder sobre alguém. Então,
se nós percebermos que os atos administrativos exigem que eu tenha uma competência, essa competência decorre diretamente do poder, mas indiretamente como fonte de um dever, porque às vezes pode não ficar. Será que o diretor pode esvaziar a faculdade num risco de incêndio? Pode, porque se ele deve preservar a vida das pessoas e a incolumidade do patrimônio, ele deve, e se ele deve, ele pode. Não há em direito administrativo essa dicotomia, e aí nós vamos aprender, isso é da raiz do direito administrativo, a inexistência dessa dicotomia do pode e do deve. Uma vez eu tinha um excelente professor, e vejam o que é você ser motivado por um professor. Se chama Machado Neto. Eu prestei a ele uma homenagem criando no Espaço Térreo, Centro Acadêmico Machado Neto, que é um lugar de onde está o gabinete do diretor, digamos, uma área, o núcleo Machado Neto, né? Espaço Acadêmico Machado Neto. E Machado Neto era o meu professor de teoria do direito e me falava muito de um jurista, jurisfilósofo argentino, Carlos Cóssio. E vejam, eu, estudante, comecei a ficar curioso pelas coisas que ele me falava, né, sobre teoria do direito. Sabem o que eu fiz, gente? Em plenas férias, eu comecei, professor, eu queria ser apresentado a Machado Neto. Como ele mora em Buenos Aires? Não, eu vou lá. Você vai lá? E você tem dinheiro? Não, eu vou de ônibus. E dito e feito, gente. Eu não tinha dinheiro para pagar avião, não tinha nada. Eu peguei um ônibus para São Paulo. De São Paulo, peguei um outro ônibus para Buenos Aires. E aí conversei com o professor Carlos Costa. E onde é que entra essa história toda? Ele falava de um direito de inordinação. E o exemplo que ele dava do tal de direito de inordinação era o direito de que o escravo só tinha o direito de cumprir o próprio dever. Aí eu virei e disse, professor Cóssio, eu tenho só uma dúvida. Eu acho, será que na administração pública o único direito que a administração tem não é de cumprir o próprio dever? Ele olhou para mim e disse, eu não tinha pensado nisso, seu exemplo é melhor do que o meu. Na próxima edição, isso para mim foi uma glória, eu quase, se pudesse transformar isso num certificado, eu teria transformado, porque ele disse, realmente é melhor do que o do escravo, a administração pública só tem o direito de cumprir o próprio dever. Depois eu fui ver que os italianos já usavam a expressão doverosità, deveridade, né? Ou seja, um estado em que alguém está no dever de cumprir doverosità. Quem consegue uma tradução melhor para mim, gente? Eu estou traduzindo isso por deveridade, estado da administração de cumprir o próprio dever, porque o dever antecede a qualquer direito. Se eu tenho o dever, se eu posso cobrar impostos, é porque eu tenho o dever de cobrar os impostos. Eu não posso, na verdade, eu não tenho direitos que não sejam deveres. Alguém consegue uma tradução boa para mim? Porque eu vivo há muito tempo falando em deveridade, mas eu não gosto, não. Parece assim que é como se alguém registrasse uma pessoa com o nome Ermengadildes. Alguma coisa assim, Ermengarda. Era uma forma de você não gostar. Então, eu acho que deveridade parece Ermengarda. É um nome assim de quem não gosta. Eu uma vez recomendei a uma moça
filha de gente muito humilde, que judicialmente alterasse o nome dela. Sabe, o nome dela, como ela foi Semodoceia. Semodoceia. Então, parece assim, pior do que de veridade, é Semodoceia, né? Semodoceia, né? E o pior, quer dizer, depois ela conseguiu, na verdade, e transformou o nome dela em Lucélia, e aí ficou tudo mais arrumadinho. Né? Então, o único direito que a administração tem é o de cumprir o próprio dever. Por exemplo, eu posso ter o direito de cobrar uma dívida, mas cobro ou não cobro, não é mesmo? Eu posso, eu não sou administração pública, eu posso ser estudante e não ir a uma determinada aula. E eu não vou ser farisaico, hipócrita com vocês. Algumas vezes eu já não fui a aulas porque achava que não valia a pena. Por isso que eu não faço chamadas nem outro tipo de coisa, porque eu não quero uma presença forçada, onde o sujeito diz, bom, eu cedo a minha imagem, eu ponho meu nome na tela, mas eu não estou querendo ouvir coisa nenhuma do que ele diz. Então, vamos imaginar que o ato administrativo deriva sempre de um dever. Deriva sempre de um dever. Você não pode, na verdade, praticar um ato administrativo sem que tenha um dever e, mais ainda, sem que você pondere se esse dever está bem exercido, se esse dever está bem exercido. Eu não sei, vocês entraram na época da pandemia, todo mundo aí conhece o prédio da Faculdade de Direito? Alguém conhece? Tem aula lá na Faculdade de Direito? Tem, não é? Então, Júlia, lá Sim, perto... professor. Você também, Ana? Ok, então, bom... Sim, eu também. Você também, não é? Então, vejam bem, a faculdade está bem degradadazinha, está bastante degradada. Mas houve uma coisa que eu autorizei, que eu determinei, pratiquei um ato determinando o gasto nisso, que é uma plataforma que liga o andar térreo até aquele subsolo onde está o auditório. Por quê? Porque os cadeirantes tinham que andar de carro, entrar num carro, fazer a volta no carro e pegar o estacionamento embaixo para poderem ter acesso ao Espaço Cultural Raul Chaves. Ao Espaço Cultural Raul Chaves. Então, eu fiz uma plataforma para essa situação. Será que eu poderia fazer isso? Não tem norma nenhuma que dissesse que eu, em vez de fazer isso, deveria pintar tal ou qual lugar, etc, etc, etc. Ou colocar mármores em tal e tal situação. Mas como eu tinha o dever de garantir a acessibilidade às pessoas, então hoje um cadeirante, ele, do próprio térreo, ele desce por um elevador, e chega ao Espaço Cultural Antigo Auditório Raul Chaves, né? Sem precisar fazer aquela volta inteira. Não aprendam, não tomem lugar dos cadeirantes, não. Viu? Façam a voltinha de vocês ou desçam a escada, que é uma escada ampla, geral, né? Então, o ato administrativo exige competência. Para ser gente, é preciso capacidade. Para ser agente, é preciso competência. E a competência vem do ordenamento jurídico, que brota em última análise do dever, Gente, só para orientar a vocês, isso está no programa sobre ato administrativo, só para orientar a vocês sobre o que a gente está falando. Então, tem que ter um sujeito competente
Quer dizer, eu tenho que ter um objeto bem claro, eu não posso, por exemplo, daí porque eu digo, hoje o Congresso Nacional estamos no 3º ano, criou uma situação bastante esdrúxula, para mim, de flagrante inconstitucionalidade, que é a de dizer o seguinte, todo ano entram 16 bilhões, eu não disse milhões, não, que já seria alguma coisa muito importante. Imagine que 16 milhões, o que uma escola não faria, né? Uma escola municipal, uma escola mais pobre, uma escola na região rural do Brasil. Mas eu falei de 16 bilhões. Se cada escola gastasse 16 milhões, eu resolvia o assunto de 1.000 escolas, pelo menos. Mas como uma escola não gastaria 16 milhões, eu teria 1 milhão de escolas se elas gastassem 160 mil, bom, um número dessa ordem. Mas o que acontece com isso? Os deputados que pedem a verba não querem de jeito nenhum dizer onde aplicaram as verbas. Por quê? Porque, na verdade, eles têm feito uma quadra de tênis junto de outra quadra de tênis. Isso é um caso de Macapá. Então, quer dizer, é um ato administrativo sem objeto. A liberação dessa verba é para onde o deputado queira, para onde o prefeito peça, para onde eu tenha votos, para onde eu quero. Daí porque a mídia perversa, mas não equivocadamente, tem chamado de orçamento secreto, porque ali não se diz quem é e nem eles querem quem saibam, porque quem vota a favor de uma determinada situação é premiado com um determinado benefício. O que vocês acham desse orçamento secreto? Professor, isso dá margem para corrupção, esse orçamento secreto. Com certeza, Ana. Eu acho que ele já encara a própria corrupção, porque ele não lhe permite sequer planejar alguma coisa e ele lhe permite dizer, olha, vote comigo nesse projeto porque você vai ter 2 milhões liberados para comprar uma ambulância. Tomara que seja só uma ambulância, né, Ana? Mas ele pode destinar para a empreiteira da família dele para fazer uma obra onde ele vai receber um determinado valor. Como não há controle nenhum, nem eles dizem que... Alguns dizem que o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que é impossível saber quem pediu a verba e para onde essa verba foi. Mas nós estamos falando de 16 bilhões. Nós estamos falando de um valor que é maior do que o Bolsa Família. Então, na verdade, ele não tem objeto, quer dizer, essa verba está no ar para ser usada segundo o prestígio político. Eles não querem nem que internamente se saiba, porque um deputado da oposição, só para vocês terem uma ideia, nesse ano, os deputados da oposição receberam 10% da verba liberada e os deputados da base governamental 90%, em números redondos, não é? Então, digamos, a legalização da compra do voto, quer dizer, é um objeto manifestamente ilícito. Então, o objeto do ato administrativo deve ser muito claramente definido. Por quê? Porque só a partir da definição do objeto é que eu posso saber se é legítimo o gasto público. Por que nós falamos da qualidade do gasto público? Se vocês quiserem escrever um TCC sobre qualidade do gasto público, eu acharei fantástico, porque quase ninguém se preocupa com a qualidade do gasto público. Por exemplo, se você tiver medidores para o gasto, às vezes esse gasto pode parecer
menos autorizado, mas desde que você tenha um motivo para esse gasto. Vou dar a vocês um exemplo que me ocorreu agora. Numa cidade do interior, um prefeito conseguiu uma dessas verbas e deu uma aplicação, digamos, não comum. Ele colocou ar-condicionado em praticamente todas as escolas rurais, na região do semiárido. Bom, parece assim um luxo, um exagero, mas a experiência mostrou, e eu resolvi fazer um trabalho de medição, eu adoro trabalho de campo, que o crescimento educacional, a motivação dos alunos, a frequência aumentou, o abandono diminuiu, porque os alunos estavam num calor imenso e então enfrentavam, na verdade, um ambiente arejado, um ambiente confortável, um ambiente propício, né? Então, quando você define claramente o objeto, você pode avaliar a legitimidade desse objeto, a legitimidade desse objeto. Porque senão você, na verdade, enquanto alguém pode dizer eu comprei um carro de super luxo, o problema é seu, o dinheiro é seu. Essa é uma questão de vontade sua. Mas se o dinheiro é do pagador de impostos, eu prefiro a expressão pagador de impostos, porque é mais forte do que a de contribuinte, ele precisa saber qual é o objeto, em que é que está sendo gasto, qual é a qualidade desse gasto, qual é, na verdade, a destinação desse tipo de situação. Por exemplo, eu me habituei a justificar os atos ou o objeto. Uma vez eu fiz uma portaria dizendo, invertendo a lógica da aquisição de livros da biblioteca, que era 70% para pesquisa e 30% para manuais. E eu digo, olha, com o implemento das cotas de alunos, não temos mais uma escola tão elitizada financeiramente. Então, vamos ver quais são as demandas, vamos identificar quais são as demandas e depois fazer a programação. E hoje, exatamente, ou pelo menos quando eu deixei a faculdade como diretor, nós passamos a ter 65% de livros de manuais contra 35% de livros de pesquisa. Isso baseado na demanda, no público e no perfil. Quer dizer, tudo tem que ser medido. Diga aí, Elisa, tudo bem com você? Tudo sim, prof. É que quando o senhor falou sobre o gasto, né, particular de dinheiro e o gasto público de dinheiro, me relembrou uma aula de direito financeiro que eu tive, e aí ele falava justamente dessas questões, né, que o dinheiro particular você usa ao seu bel prazer, de acordo com o seu gosto e com as suas vontades. Agora, o dinheiro público, ele tem que assumir uma finalidade para todos, né, para a sociedade. Então, você tem que pensar, tem que ser pensado para poder se utilizar esse dinheiro, porque é uma verba que não corresponde a nenhum particular. E sim, né, em tese, não é do Estado, porque o Estado não cria dinheiro sozinho, né? A gente paga não cria nem sozinho, nem junto. Exatamente. Cria dinheiro, né? Não, exatamente. Impostos, eu diria. Como cria dinheiro? Aí tá lá. Mas é muito interessante essa sua observação. Vocês vejam como as disciplinas se juntam, né? Se juntam, isso. Era essa observação só, prof. Parabéns, eu acho que é bem interessante a sua observação. Por que o gasto financeiro aí no objeto do ato administrativo, porque não adianta a gente ensinar o objeto do ato administrativo sem dar a conotação real da sua importância. Não é uma coisa para a gente aprender o objeto do ato administrativo, o ato administrativo tem que ter objeto certo. Não basta ter objeto certo, é preciso ter objeto adequado, proporcional, com a relação custo-benefício correta, tem que ser necessário, né? Eu tenho, na verdade, que priorizar determinadas
situações, né? Por exemplo, no Brasil, os prédios das repartições públicas são luxuosos, né? O Supremo Tribunal Federal é lindo, a Procuradoria da República também, o Tribunal Superior Eleitoral também. Mas por que será que as escolas do interior são tão maltratadas, tem goteiras, chovem, às vezes o piso é de barro e não tem outro tipo de coisa? Porque, na verdade, nós não levamos a sério a questão do objeto do ato administrativo. Então, o orçamento é dado em relação ao poder que alguém tem para pedir e não à necessidade que esse gasto tem. Na verdade, nós não aprendemos a fazer direito medindo as coisas. Toda a origem dessa questão é saber como medir as coisas, né? Saber como medir as coisas, né? E nós não medimos, e não medimos nem em termos absolutos, nem em termos comparativos. Por exemplo, quando eu fiz um pavilhão, estou dando uns exemplos bem diários, a pessoa diz, professor, aqui comporta um piso de mármore, essa área é muito nobre. Eu digo, mas a verba da universidade é escassa, vamos botar um piso mais barato aqui, porque eu preciso desse dinheiro para o elevador que dê acesso aos deficientes. Quer dizer, é a medida comparativa que você torne defensável. Parece que alguém queria se manifestar. Só uma dúvida, no caso, então, da universidade, não sobra dinheiro para a melhoria dos pisos, né? Porque não lá sobra o dinheiro piso, para melhoria dos pisos em geral. Sim, sim. Acontece muito lá na UFBA, porque lá os tacos estão tudo saindo. Eu já vi várias pessoas que quase caem por causa da situação. Na verdade, o orçamento já é escasso e aqui para nós é mal aplicado. Isso porque nem sempre, Ana, primeiro, eu não sei porque uma lei federal diz que os cargos na universidade de direção têm que ser ocupados por professores. Será que gestão orçamentária tem que ser, na verdade, feita por um professor ou por alguém que, na verdade, entenda dessa medição orçamentária? Quer dizer, interessante isso. Não é interessante? É bem. Por que eu tenho que ser dirigente de uma coisa e tenho que ser professor? Eu restringo o universo da situação. Olha, só podem ser professores para ocupar o cargo de reitor, de pró-reitor disso, de pró-reitor de planejamento, de pró-reitor de administração, de pró-reitor de desenvolvimento de pessoas, de pró-reitor. Quer dizer, como é que, na verdade, eu quero que esse tipo de situação se resolva? Quer dizer, em direito administrativo, não há o espaço para atitudes, eu vou usar a expressão aqui, desmedidas, mas não no sentido de não medidas, não avaliadas, não, na verdade, mensuradas. Uma vez eu viajei no mesmo avião com o então governador do estado, Jacques Wagner, e ele me cumprimentou e nos falamos ali, nos cumprimentamos, e ele disse, você que é da área do direito, eu vou lhe dar uma boa notícia, vou abrir um concurso para 300 delegados. Eu ouvi e disse, tá bom. Então, você nem vai me dar os parabéns, eu notei que você está, na verdade, ficou calado e tal. Eu disse, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. O quê? Na medida que você acha que
a segurança pública não é importante. Eu disse ao contrário, eu acho que a segurança pública é muito importante. A minha dúvida é se os bacharéis em direito, que só eles podem fazer esse concurso, são os mais aptos a trabalhar a questão da segurança pública nas suas raízes, nas suas origens. Não, porque eu vou lhe dizer uma coisa, governador, nós não aprendemos na faculdade de Direito a etiologia do crime, por que as pessoas estão cometendo o crime, por que nas cadeias só estão, quer dizer, nós não nos preocupamos com isso, por que nas cadeias só estão pobres, pretos, prostitutas, traficantes, etc, etc, etc. Por que será que esse segmento é o segmento escolhido pela polícia? Por que será que a violência ocorre dentro dessas situações? Será que os bacharéis em direito são mesmo as pessoas mais hábeis para ocupar esses cargos? E será que, na verdade, é possível alcançar-se uma situação? Eu vou ler aqui a mensagem de Paulo Henrique. Ele sempre, perfeito, professor, sempre me questionei, indo um pouco mais distante, da mesma forma, me questiono sobre a forma de determinação dos ministros, por exemplo, de quem não é exigido um determinado nível acadêmico ou especificação. Notório conhecimento jurídico é um pré-requisito suficiente. Concordo inteiramente, Paulo Henrique, muito boa a sua observação. Quando, na verdade, nós não buscamos pessoas qualificadas, nós não temos serviços qualificados. E aí o que eu digo, o paradoxo do serviço público, temos servidores de mais e servidores de menos, temos servidores de mais e servidores de menos. Paradoxalmente, uma vez no curso de pós-graduação, um funcionário meu amigo, por isso que eu não vou dar o nome dele, e eu dizendo, fulaninho, você, olha, nós conseguimos 10 vagas para iniciação à informática. Deus me livre, professor, se eu aprender a fazer isso, vão querer me dar mais trabalho ainda. Vão querer me dar mais trabalho, eu não quero, não, estou fora. Porque, pelo menos, quando me pedirem para fazer um texto, como hoje só se usa computador, eu digo, eu não sei mexer com computador, eu não sei mexer. Disse assim, bem direto, bem na tampa, como se diz, né? E eu fiquei refletindo, por que será que, na verdade, nós não qualificamos ou não exigimos uma qualificação para determinadas pessoas? Será que os delegados de polícia estão aptos para investigar? Eu vou pedir a vocês, e algumas coisas que a gente pensa que são inúteis, ajudam no raciocínio jurídico, ou pelo menos no raciocínio jurídico mais contemporâneo. Vocês lembram, provavelmente, quando estudaram matemática, a teoria da interseção de conjunto, na teoria dos conjuntos, o que é interseção? Alguém lembra? Alguém lembra o que é interseção? É o encontro de dois conjuntos e o que há de familiar entre eles. Exatamente, um encontro entre dois conjuntos e o que há de familiar entre eles. Então, o que Paulo diz, que está perfeito, o encontro de dois conjuntos, então, a parte que corresponde à interseção, em Paulo, ela normalmente é menor do que a soma dos dois conjuntos, na verdade, a não ser que eles sejam coincidentes. Concordam comigo? Então, se eu tenho o conjunto A e o conjunto B, vamos ver o que é comum a A e a B. Certo? Concordam com esse raciocínio? É muito importante para a gente avançar. Sim, Concordo. Dois conjuntos, Elisa e Paulo já disseram que concordam. Eu vou entender o silêncio dos demais como uma concordância. Então, se eu tenho
Um pouco. Júlia disse que lembra um pouco, vamos lembrar mais. Que bom, Júlia, mas tem gente que diz assim, eu quero esquecer tudo de matemática. Não adianta, porque senão você não consegue conseguir uma boa qualidade no serviço público. Como, Celso? Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Chamemos o conjunto A o dos atletas, das pessoas que têm bom rendimento físico de alta performance. Esse eu vou chamar de conjunto A. Chamemos de conjunto B aqueles que têm uma capacidade intelectiva aguçada, que pesquisam pistas, que desenvolvem raciocínio, que fazem segmentos lógicos. Que bom, Júlia, que diz que adora matemática e procura um direito justamente atrás dos que estejam relacionados com ela. Que maravilha. Então, eu chamei o conjunto A dos atletas e chamei o conjunto B dos intelectuais. Um concurso de delegado de polícia exige prova de atletismo, você tem que correr tantos metros em tantos minutos, você tem que fazer flexões em barra, né? Aquele movimento e a diferença, homens 10, mulheres 7, ou uma coisa, você tem que fazer testes de agachamento, você tem que fazer provas físicas, mas você também tem que fazer provas jurídicas, vamos dizer, que não são necessariamente de investigação, conhecimento de direito penal. Chamemos o conjunto A o daqueles que são bons nas provas físicas, e o conjunto B, aqueles que se desenvolvem bem intelectualmente. Por exemplo, eu, se estiver, estarei no conjunto B, não estarei no conjunto A. Então, o que acontece? Como o concurso é feito dessa interseção, as chances de eu selecionar alguém muito hábil é restritíssima, porque eu preciso ter alguém que, ao mesmo tempo, seja atleta e tenha capacidade investigativa. Percebem como eu reduzo, na verdade, as chances de ter uma boa solução, uma boa seleção? Quer dizer, quando eu quero que, na verdade, você tenha esses dois atributos, na verdade, quanto mais atributos eu peço, menor o rol dos selecionados. Se eu disser assim, eu quero um motorista, tá bom, que dirija carro, mas também que dirija moto, que dirija caminhão, que, na verdade, faça serviço de segurança, eu já começo a reduzir o número de selecionados. E a grande pergunta é a seguinte, o que eu quero de um delegado de polícia? Que dispare bem uma arma, que seja bom de tiro, ou que investigue as causas de um determinado crime? Então, por exemplo, a Scotland Yard é conhecida como uma polícia inglesa muito eficiente, só que lamento informar a vocês, ela não é polícia. E ela admite até tetraplégicos nela. Mas por que, Celso? Porque o trabalho dela é de investigação. Eu vi num filme, não posso assegurar o quanto o filme tinha de documentário de ficção, mas um estupro ocorrido numa área nevada, onde o que eles fazem? Removem toda a neve do local, processam essa neve, caminhões e mais caminhões, em computadores superpotentes, e detectam no meio dessa neve algumas gotas de suor. E, a partir desse suor, eles vão pesquisar o DNA. E encontram o DNA coincidente com alguém que, na verdade, já era reincidente na prática de estupros. Então, foi fácil chegar-se ao infrator. Mas será que, para chegar a essa busca ou a esse raciocínio, alguém precisa ter porte físico, ter porte atlético? Não.
Eu descobri, entreguei e agora entrego à polícia comum. Vá lá e capture o cidadão. Eu já estou lhe dizendo quem é, já estou lhe dizendo onde ele mora, eu já estou lhe dando todos os dados. Cabe a você realizar a captura. Mas quando eu quero que, na verdade, a pessoa seja hábil nas duas coisas, não faz o menor sentido você reduzir o universo pelo método da interseção. A interseção de conjuntos é um método de redução do universo dos conjuntos, né? No que eles têm de interseção. Por exemplo, se eu disser, eu só dou aula no dia de lua cheia, por favor, não pensem que eu sou lobisomem, tá? Eu vou reduzir o número de aulas, porque só teremos aulas nos dias em que for lua cheia. Se eu disser, olha, eu fico inspirado no dia de Nossa Senhora de Fátima, o último dia 13 de maio, eu só daria, e por isso eu dou aula melhores no dia 13 de maio, eu tenho, na verdade, uma interseção de conjuntos. A Ford, quando estava aqui no Brasil, ela, em São Paulo, chegou a paralisar a fábrica quando o Corinthians perdia, porque os torcedores eram tão fanáticos que começavam a cometer erros nas peças, na colocação das peças. Os automóveis, eles fizeram uma pesquisa muito interessante de que os automóveis, nos dias subsequentes, como eram domingos, geralmente aconteciam na segunda-feira, quando o Corinthians perdiam, o índice de defeitos nos carros era muito acima da média normal. Por quê? Porque você juntou, na verdade, uma inabilidade, uma desatenção natural com a frustração porque o time, na verdade, perdeu esse tipo de coisa. Então, vejam, em direito, você precisa, na verdade, criar instrumentos de medição. Aqui, tanto quanto em física, o que não se mede não existe. E o que eu quero dizer a vocês é que vocês não vão encontrar isso nos livros, e é por isso que eu estou dizendo isso a vocês. O ato administrativo é um ato que exige competência, objeto, exige uma forma também, ele exige uma forma. Por que ele exige uma forma? Porque o ato administrativo é erga omnes, ele vale ele vale em relação a todas as pessoas. Então, se a lei não tivesse uma forma, como é que você saberia que existe uma lei? É claro que essa forma, quando eu digo que um ato administrativo ele tem que ter uma forma, eu não estou me referindo à lei, ao decreto, a outro tipo de coisa, não. O semáforo vermelho, ele é um ato administrativo eletrônico que tem uma forma, que se expressa por alguém que é competente para fechar o sinal naquele momento, para abrir o sinal naquele momento, e isso exige cálculos. Isso exige cálculos. Alguns semáforos inteligentes medem a densidade do tráfego para fechar numa direção e abrir em outra direção. Essa que é, na verdade, a lógica do semáforo, para que a gente não pense na verdade. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, eu gero, na verdade, alguns descompassos na administração pública. Quer dizer, quando eu tento ver de onde parte, qual é o objeto do ato administrativo e qual é a forma pela qual o ato administrativo se exibe. Por quê? Porque se esse ato precisa valer, minimamente ele precisa ser conhecido. Se esse ato precisa valer, minimamente ele precisa ser conhecido. E para ser conhecido, ele precisa ter uma forma, não é? Senão, como é que... Você já sabe qual é a dimensão de um elefante, e jamais vai confundi-lo com uma formiga, porque a formiga se apresenta como formiga e o elefante como elefante.
a portaria como uma portaria, o decreto como um decreto, né? Então, a lei como lei e um ato. Então, a forma é fundamental em direito privado? Não. Não, eu posso, na verdade, fazer um documento particular que tenha o mesmo efeito. As separações judiciais hoje, se tiverem maiores e forem de acordo, podem ser feitas sem nenhum juiz, podem ser feitas num cartório. É uma forma mais abrandada do que aquela outra tradicional, de que as partes compareciam perante um juiz, etc., e se imaginava, e o juiz tinha que propor uma primeira audiência de conciliação. Só que ninguém media estatisticamente qual era o êxito na conciliação. Eu tenho uma impressão, eu tenho um palpite, zero. Zero pelo seguinte, porque se o casal resolveu resolveu se separar, será que em 10 minutos um juiz burocrata formal vai convencê-los a se manterem unidos? Não creio. É só um palpite, não medir, evidentemente, essa questão, mas no ato administrativo é muito mais relevante eu medir, para eu saber exatamente que efeitos eu tenho. Então, se eu proíbo, por exemplo, a direção sob efeito do álcool, eu, na verdade, devo medir se as providências tomadas, porque ele tem uma forma, se as providências tomadas, então, estão sendo eficazes para combater a direção sob efeito do álcool. Então, eu não posso, na verdade, dispensar a forma no ato administrativo. É claro que em situações raríssimas que eu abordarei depois, o ato administrativo pode ter um grau de formalidade menor. O reconhecimento de uma firma, por exemplo, você saber que a firma de alguém é original, é um ato bem simples, mas que ainda assim exige uma forma simplória que seja, mas exige uma forma. Bom, a finalidade do ato administrativo. A finalidade do ato administrativo, enquanto que, por exemplo, você pode dizer, eu comprei essa casa porque me agradei, eu gostei dela. O administrador público não pode dizer isso. Eu fiz isso aqui porque eu comprei a coleção de fulano, da obra de fulano de tal, porque eu sempre fui fã desse escritor e tal. Tá, mas essa obra é jurídica, tá certo, você comprou Dostoiévski, eu particularmente Dostoiévski. Mas eu não posso chegar e comprar Dostoiévski para a faculdade de Direito, né? Porque, na verdade, literatura. Eu poderia, na verdade, na área de letras, em outra área, mas eu preciso ter uma finalidade que justifique. Qual é o fim? A que se destina? Tem uma música do Caetano Veloso, que eu adoro música, gente. E eu sei que não é o hábito, não, mas eu gosto. Eu vou tentar ver se eu... Quer dizer, é a questão de você questionar como é que, na verdade, qual é o destino das coisas. É uma musiquinha bem suave que eu gosto do Caetano. Existem
existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, e que és um homem lindo e que se acaso assim, do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assim, do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos... Vejam a palavra central, existirmos, a que será que se destina? Ou seja, praticar esse ato se destina a quê? Essa música tem uma história muito bonita para contar a vocês. O Caetano Veloso, um dos grandes compositores brasileiros, deu fim à própria vida, o Torquato Neto. Ele era piauiense e o Caetano resolveu fazer uma viagem, porque eram muito amigos, e para consolar o pai. E, ao contrário, ele não conseguiu dizer uma só palavra. O pai serviu uma bebida típica da região Nordeste, a cajuína, uma bebida, um suco de caju, não é? E só saíam lágrimas. E ele depois fez essa música, Existirmos, a que será que se destina apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina. Ele só olhava para a cajuína, porque ele não conseguia mais dizer absolutamente nada. Mas essa pergunta, existirmos, a que será que se destina, ou pelo menos a que será que se destina o ato administrativo, qual é a finalidade desse ato administrativo, e não basta dizer que tem uma finalidade, quais são as outras finalidades possíveis que foram abandonadas? Quer dizer, numa situação de recursos escassos, quais são as finalidades que foram efetivamente abandonadas dentro dessa situação? Então, a finalidade, ela não é feita, não é qualquer finalidade, não é qualquer finalidade. Eu vou fazer um parque de diversões. Como, doutor? Peraí. Eu já entrei com a ação para que um prefeito de Ubatã não fizesse a festa de São João, porque estava devendo os servidores. E eu fiz isso como exercício de curso. Digo, gente, vamos preparar uma ação para tentar isso aí, e conseguimos uma liminar. Infelizmente, a liminar foi cassada, porque disseram que se estava interferindo no ato do prefeito, etc., mas eu até hoje não estou convencido, né? E como exercício valeu, né? Eu acho que você tem que ter um propósito na finalidade, e essa finalidade tem que ser medida, né? Não faz sentido, quando você trabalha com o dinheiro dos outros, do pagador de impostos, eu, na verdade, dar a destinação que eu queira. Certamente que aquele pai de família que precisa comprar o pão para o seu filho, precisa comprar a roupa, ele prefere 1000 vezes do que o cachê de um artista famoso, que não estou dizendo que seja o caso, porque não tenho elementos, que pode dividir o valor do cachê com o prefeito, né? Pode dividir o valor do cachê com o prefeito. Daí porque os prefeitos gostam tanto de São João, porque tem uma lei que diz que estão dispensados de licitação os artistas consagrados pela crítica ou pela opinião pública. Tá, gente, a Anitta é consagrada pela
pela opinião pública. Então, a Anitta não precisa de licitação para contratá-la, né? Daniela Mercury é consagrada pela opinião pública. Tom Jobim é consagrado pela crítica, não necessariamente pela opinião pública. Marília Mendonça, vocês ouviram falar? Eu só ouvi depois que morreu. Era chamada Rainha da Sofrência. Sofrência é um neologismo que se criou em português. Eu, gente, sou versado em cultura inútil, viu, gente? Não pensem que eu acho que o direito ele tem que conviver com esse tipo de situação. Então, na verdade, a finalidade não é qualquer finalidade, é uma finalidade que contextualmente se justifique. Marília era uma musa, Paulo Henrique? Bom, eu estou vendo que ele está ironizando, né? Tem uma música dela que eu tenho uma prima que acha que é uma maravilha, supera, não sei das quantas, uma mulher que teve um amor perdido, isso é uma coitada, dentro dos limites dela era possível. E aqui tem João Batista. Diga-se de passagem que grande parte dos administradores públicos do interior, seus atos não são com base não no princípio da impessoalidade, mas sim no princípio da pessoalidade. É verdade. E mais do que, mesmo quando expressamente eles não fazem, eles acham que sem maiores exames, eles podem decidir o que é mais importante, o que é bastante complexo, Paulo Henrique, está com a palavra. Vamos lá, meu amigo. O colega citou aí, né, o princípio da impessoalidade, e na avaliação que a gente fez, eu tentei trazer um pouquinho disso, mas tentar relacionar como quando uma violação, por exemplo, a um princípio da impessoalidade, ele acaba criando um efeito em cadeia e muitas vezes viola também outros princípios, que Com é um certeza. conjunto. Porque às vezes a gente vê muito como princípios distantes um do outro, mas é basicamente um efeito cadeia. Na verdade, tudo é conjuminado, tudo, na verdade, é mero efeito didático a gente separar. Mas o mundo é todo junto, né? É a mesma porção de água que tem numa estrela é a que tem numa célula. Quer dizer, não adianta você imaginar que as coisas não estão interligadas. Quando você fere a impessoalidade, eu não consigo imaginar que você não fira a moralidade, que você não pratique o desvio de finalidade. Olha, Paulo Henrique disse que não, que ele era fã mesmo de Marília Mendonça. Tá certo, Henrique. Gosto, diziam os romanos, de gustibus et coloribus, non est disputandum. Em suma, gosto e cor não se discutem, né? Mas eu estou vendo aí que a turminha João Batista também está dizendo que era fã de Marília Mendonça. Eu não sei, né? Olho no olho dá para a gente saber, mas eu respeito. Eu acho que, na verdade, cada ela atende a um público dela, né? Ela atende a um público dela, né? Ela atende. Tem uma que diz assim, infiel, você vai morrer no motel, não sei das quantas e tal, rima infiel com motel e vai daí por diante. Ô, gente, me perdoem essa crítica um pouquinho mais, é muito mais fruto da minha ignorância do que do meu conhecimento, né? Como eu só a conheci depois do acidente, né? Eu, na verdade, não me sensibilizei com algum tipo de música que ela podia
produzir, né, que ela podia, na verdade, produzir. Bom, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Gozam de presunção de legitimidade. O que quer dizer isso? De que, em princípio, eles são dotados de credibilidade. Ou seja, de que eu não posso, na verdade, dizer eu vou descumprir essa regra porque essa regra é mal feita, porque essa regra é desse tipo de coisa. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que ir ao judiciário, porque há uma força de presunção de legitimidade do ato administrativo para que, na verdade, ele possa ser operativo, para que ele, como gostam de dizer os militares, seja positivo e operante. Então, a presunção de legitimidade, todavia, cede diante de provas em contrário perante o judiciário, mesmo nos atos discricionários. Por exemplo, se eu faço uma estrada absolutamente desnecessária, uma ponte que leva o nada a lugar nenhum, né? Eu posso, na verdade, quebrar ou romper essa presunção de legitimidade. Todavia, em princípio, o ato administrativo ele tem essa presunção de legitimidade. Por exemplo, a distribuição de horários feita pelo diretor para os professores tem uma presunção de legitimidade. Agora, eventualmente, você pode questionar essa legitimidade. E aí, ou a própria administração reconsidera, ou você terá que ir ao judiciário. Mas enquanto, na verdade, você tiver, ela vai ter. Eu vou concluir a aula de hoje falando de um tema que eu adoro, que é a autoexecutoriedade do ato administrativo. Eu adoro porque eu já passei pela maior vergonha, pelo maior fiasco da minha vida por causa dessa bendita autoexecutoriedade. Meu Deus do céu. Lá estava eu, era uma vez, é assim que eu aprendi que se contava história. Já mudou, não? Era uma vez uma princesa encantada, não sei o que lá. Não. Bom, era uma vez um jovem professor que resolveu fazer um curso na Universidade da Flórida. E era um curso que não era para a elite das elites, só tinham colombianos, argentinos, sul-americanos de um modo geral, venezuelanos. Na época, fiz uma boa amizade com um venezuelano, que até hoje me manda notícias de lá, e etc. e tal, porque eu não sei se as da imprensa são as mais verdadeiras ou se são até mais gentis. Bom, mas aí um professor inglês que estava dando aula foi falar dessa questão da autoexecutoriedade. E olha como ele abordou o assunto. Alguém já conhece essa história? Já contei? Porque às vezes eu gosto de contar, e não, creio que não. E ele disse: a autoexecutoriedade é uma coisa que nasce na França, numa determinada época, no século XVIII, e que permite que a administração execute suas próprias decisões, como fechar estabelecimentos, até prender pessoas, até fazer determinadas situações. Na medida em que os povos foram se desenvolvendo, a própria França já vem abandonando a autoexecutoriedade e vai ao judiciário. Na Inglaterra, que é o meu país de origem, também não se admite a autoexecutoriedade, é preciso a garantia da ampla defesa antes que a administração tome qualquer providência contra alguém. E aqui nos Estados Unidos, muito menos, porque nós temos, na verdade, o juiz que atende até por câmera.
câmeras de vídeo, né? Aquilo era uma novidade na época, né? Câmeras de vídeo, e ele mostrava assim, uma bela câmera de vídeo. Se aqui eu vou fazer um teste, vou falar com um juiz, meu amigo, não é para nada e tal. E aí ele mostrando como um juiz atendia com prontidão. E eu tenho, às vezes, um gosto meio sarcástico, um gosto meio irônico, às vezes, um humor diferente do adequado em sala de aula, por isso que eu topo muito o humor que o pessoal faz. Olha aqueles emojis de risadinha aqui do Paulo Henrique. E aí no final, como era hábito dele lá, vinha a pergunta, questions, questões, dúvidas, o que eu chamo aqui do que ocorrer. E eu, muito senhor de mim, yes, sir. Aí o cara me pediu para me levantar e para ir para uma tribuna, para um púlpito, para eu lançar a minha questão. Eu digo, lascou-se. Agora é que eu tenho que dizer. Aí eu, na verdade, ia fazer uma pergunta simples, mas inventei uma história. Disse, professor, eu aluguei um carrinho para poder vir com mais facilidade aqui para o campus da universidade. Hoje peguei um trânsito mais pesado e não queria chegar atrasado para a sua aula e não tive alternativa. Eu estacionei o meu carro na frente da entrada de emergência do hospital. Como aqui não há autoexecutoriedade, eu estou seguro de que vou encontrar. Eu não fui notificado de nada e ninguém entrou e nem trouxeram nenhuma câmera para eu falar com um juiz. Eu estou certo de que meu carro vai estar no mesmo lugarzinho. Fico um pouquinho com pena e não sei o que vai acontecer com os pacientes que precisam entrar, com as situações de emergência que precisam entrar. E aí a turma começou a dar risada de ver o tão, para usar uma expressão da moda, o tão bizarro da narração, né? O tão inusitado da narração. Minha geração diria inusitado, vocês talvez digam bizarro, né? Da narração. E aí eu digo, como vocês não têm a autoexecutoriedade, ninguém vai poder fazer nada de mim, mas eu lhe confesso que a minha consciência continua inquieta diante dessa coisa. A resposta dele é, o senhor não pode mais assistir às minhas aulas, o senhor está proibido de voltar a frequentar as minhas aulas. Que alívio, gente, porque era tanta besteira que eu escutava. Então, o que eu quis mostrar? Que a autoexecutoriedade é fundamental em qualquer época, porque você tem que, na verdade, medir a relação custo-benefício. O que é melhor? Você ter um carro rebocado, removido, tirado com um guincho, sem ouvir a parte contrária, ou deixar pacientes em estado grave sem poder entrar no hospital? Isso era só uma situação. E onde é que alguém ia me achar naquele momento? Por acaso eu estava no campus universitário, mas se eu tivesse ido para um hotel ou fazer compras, ou tinha um shopping perto e eu estivesse lá, onde é que um juiz ia me encontrar para me ouvir ou para dizer esse tipo de coisa? Então, a autoexecutoriedade não pode ser objeto de abuso. É preciso que haja uma urgência, e alguns autores dizem depende de lei e de urgência. Eu digo depende só de urgência. A lei só não basta e a urgência por si mesmo basta. Se alguém tiver uma barraca de fogos, a administração pode fechar essa barraca imediatamente. Mas se for uma banca de revistas, ela já não pode mais fechar, ela vai ter que ir ao judiciário questionar a localização dessa banca. Por quê? Porque, num caso, o dano é iminente. O caso, o dano é iminente. Imagine, por exemplo, que a vigilância sanitária encontre um restaurante, visite a cozinha e veja que está se muito
muitos ingredientes já vencidos, com validade vencida. Ela vai lá e fecha imediatamente o estabelecimento em nome da saúde dos frequentadores. A alta executoriedade não há tempo para permitir que esse consumo se faça. Entretanto, se eu sou um camelô e que tenho alguma coisa, é necessário que eu vá ao judiciário. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem podemos transformar a alta executoriedade numa solução para todos os males, nem podemos dizer, como esse professor inglês disse, que era uma coisa superada de países subdesenvolvidos. Quer dizer, a alta executoriedade é uma questão de adequação, ela é necessária, ela é impositiva em defesa da própria sociedade, dos valores maiores da sociedade. É muito melhor que eu tenha o meu carro rebocado, apreendido e pague as multas todas, do que se deixe as pessoas de entrarem no hospital. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? E, se não, eu vou entrar no que ocorrer. O que ocorrer é o espaço daquele professor meu de inglês que fez o questions, ou seja, questões, dúvidas, levantamentos, ou outro tipo de coisa. Se não houver, eu agradeço muito a vocês pela atenção, pela paciência, pelo carinho que tem comigo. Temos tido o melhor dos relacionamentos. Essa turma vai me deixar saudades, juro por Deus, de que, na verdade, é um momento que eu gosto de estar aqui com vocês. Muito obrigado, um beijo grande para todos vocês e até segunda-feira. Desculpem por não ter podido estar com vocês na segunda passada, mas na segunda que vem voltaremos. Obrigado, professor. Oi, diga, João. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado a vocês todos, hein? Tá bom? Vou encerrar aqui. Tchau, obrigado, gente. Não vou nominá-los todos para não esquecer o nome de nenhum, né? Aqui, quem está escrito, Júlio, obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado pela aula. Sou eu quem agradece. O conhecimento, gente, é uma coisa que, ao dividir, você multiplica, inverte a lógica matemática. Toda vez que eu passo esse tipo de coisa, eu rememoro, eu revejo, eu reestudo, eu repenso, né? E eu sempre penso o quanto é bom estar com vocês. Obrigado.